Graça e paz, amados de Deus. Estamos aqui com esta obra sensacional, Igreja Transformadora. Estamos aí para mais um review, né? O autor é Osni Ferreira e a livraria Família Cristã é quem publicou essa obra, muito interessante. Pastor Reverendo Osni Ferreira, nós vamos ver quem é ele. Uma obra com 424 páginas, pessoal, falando aí, olha... Vou mostrar para você o sumário, vou ler trechos para você que quer estar se preparando para o ministério, você que já está envolvido com a obra de Deus, com o ministério, você está dirigindo igreja, você está plantando igreja. Olha, fundamental e muito interessante, né? Interessante que é uma obra de um pastor brasileiro, então vai falar da nossa realidade brasileira, tá certo? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas Internas da Vida, né, compartilhando conhecimento. Você não é inscrito no nosso canal? Olha só, Deus está vendo, hein? Olha, 2 segundos para você se inscrever e fazer parte da família Ponte, ó. 1, 2, pronto. Se inscreveu? Show, ativou o sininho? Agora sim, você vai receber as notificações, as lives que nós fazemos aí, bate-papo, show de bola, as aulas. Você que está chegando agora, sugiro dar uma olhadinha lá na nossa playlist, você vai ver lá 86 videoaulas totalmente gratuitos, né? Teologia para iniciantes, você vai ver mais de 50 aulas, né? Mais de quase 60, né? Aulas sobre curso da história da teologia, você vai ver uma série de vídeos sobre teologia pentecostal, teologia paulina. Juntos nós vamos crescer para a glória de Deus, tá certo? Então, se você também quer ajudar o canal, compartilhe este vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, divulga aí para as pessoas, dê o seu like, faça seu comentário. Não esqueça de fazer isso não, para ajudar a engajar o canal, tá certo? E se você deseja ser nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se a partir de R$5 mensais, 5, 10, 15. Abençoa o nosso canal, tenho certeza que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. E fazendo isso, nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? O grupo da família Point. Vamos lá. Já vamos direto ao assunto. 424 páginas, mas quero mostrar para você aqui, pastor Reverendo Osni. Quem é ele? Ó? Reverendo Osni Ferreira, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil há 45 anos. E por 35 anos foi pastor titular da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, da qual atualmente é pastor sênior. Rapaz, quantos anos? 35. É doutor em ministério pelo Fuller Theological Seminar, revalidado pela PUC Rio de Janeiro. Uau! Com especialização em teologia do Novo Testamento, Westminster, e ética do Novo Testamento, King's College. Fundou e dirigiu o SEBRAP, Centro Brasileiro de Plantação de Igrejas, que em parceria com a Redmond Church de Nova York plantou inúmeras igrejas. Atualmente, além de pastor sênior da IPCL, é chanceler da Unifil, Centro Universitário de Filadélfia. É casado com Wanda Valvassori, há 45 anos. Tem 2 filhas, Sara Priscila e Ana Lídia, e 3 netos, Mariana, Gabriel e Luiz. Homem de Deus aí, plantador de igreja, né? Um chamado diferenciado, né? Vamos ver aqui o sumário. O que vai tratar nessa obra? Muito bem, o que vai tratar nessa obra? Temos aqui a introdução, temos o capítulo 1, o desafio da pregação e ensino, olha só, para o pastor, né, plantador de igreja, quem dirige igreja, congregações. O capítulo 2, o chamado para a adoração. O capítulo 3, a urgência da oração. Capítulo 4, liderança que faz diferença. Capítulo 5, administração e gerenciamento. Capítulo 6, integração e mobilização. Capítulo 7, evangelização e crescimento. Capítulo 8, crescimento e solidificado. Né? Que mais? Capítulo 9, plantação de igrejas sadias. Capítulo 10, o agir do Espírito Santo e seu ministério. Considerações finais e referências bibliográficas. O que eu separei aqui para a gente dar uma olhadinha? O agir do Espírito Santo e seu ministério. Vamos ver? Página 353. Vamos ver o que ele fala aqui. É só uma palhinha para você ter uma noção do que ele escreve aqui em sua obra. A origem da religião se perde nos mistérios da pré-história da raça humana. Quando e como ela começou, não sabemos com certeza. Porém, desde o seu estado mais primitivo, o homem acalentava com muita seriedade a ideia da existência dos poderes sobrenaturais para determinar seu bem-estar e seu futuro. As religiões animistas expressam bem esse conceito, crendo na animação de qualquer forma de vida ou objeto pelo poder do espírito sobrenatural. Essas crenças no espírito são uma tentativa de explicar os fenômenos misteriosos da vida humana no aspecto físico e espiritual. Porém, tudo
Porém, todo paganismo se inclinou para a superstição, pois era uma especulação humana acerca desse mistério impenetrável pela inteligência do ser humano. A fé bíblica se distingue muito claramente desde o início, afirmando a revelação direta de Deus para um povo particular. Sua longa história tem uma continuidade interminável sobre Deus. Essa obra constante de Deus se efetua por meio do seu Espírito. Em toda a história da revelação houve má compreensão e fracasso humano. Porém, o Espírito de Deus continua a agir de maneira constante. A verdade na qual cremos de que o Espírito de Deus está agindo no mundo é a base da nossa fé e da nossa esperança. A obra do Espírito Santo se apresenta com toda a relevância em nossa era, que se caracteriza pela tendência cética do espírito humano. O homem angustiado na sua alma pela perda da fé e o senso do valor da vida recebe novo poder por meio da inspirada palavra de Deus. Como está escrito, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diante disso, a doutrina do Espírito Santo deve ser estudada com uma profunda piedade e seriedade. Convém lembrar que esse tema abrange e envolve todas as grandes doutrinas da fé cristã e depende mais do que qualquer outra doutrina de um desejo profundo de comunhão com Deus. João Calvino acreditava que o Espírito e a Palavra de Deus não poderiam ser jamais separados. Sabemos disso pelo pequeno tratado que o reformador francês escreveu como resposta à carta que o cardeal italiano Jacobo Sadoleto enviou em meados de 1538 aos líderes de Genebra, na Suíça, tentando convencê-los a retornar ao romanismo. Num dos trechos de sua resposta ao seguir Sadoleto quanto à verdadeira igreja, Calvino argumentou: onde está aqui na palavra de Deus este sinal tão claro que tantas vezes foi recomendado pelo Senhor na designação da verdadeira igreja? Pois, prevendo o quanto seria perigoso vangloriar-se no Espírito sem a palavra, afirmou que a igreja é governada e dirigida pelo Espírito. Porém, com o fim de que tal direção fosse certa, estável e removível, uniu a sua palavra. Como vemos em Calvino, o próprio Deus decretou que o Espírito e a palavra estão unidos no governo da igreja. Ainda sob a compreensão de Calvino sobre a união do Espírito e da palavra, o pastor presbiteriano brasileiro Augusto Nicodemos Lopes escreveu, abre aspas, no livro primeiro das suas Institutas, onde trata de o conhecimento de Deus como Criador, Calvino dá o seguinte título ao capítulo 9. Os fanáticos, abandonando as Escrituras e bandeando-se para a revelação, derrubam todos os princípios da piedade. Nesse capítulo, o reformador aborda o ensino dos fanáticos, como eram conhecidos na época, a partir da inseparável relação entre o Espírito e a Palavra. Lopes aponta 3 pontos cruciais do ensino de Calvino sobre a relação entre o Espírito e a Palavra de Deus. Número 1, o Espírito fala pelas Escrituras. Não que o Espírito estivesse restrito à pregação da Palavra e aos sacramentos, mas sim que ele não pode ser dissociado de ambos. O Espírito havia sido dado à Igreja, não para trazer novas revelações, e sim para nos instruir nas palavras de Cristo e dos profetas. 2. O Espírito é reconhecido pela sua harmonia com as Escrituras. Para Calvino, não poderia haver qualquer contradição entre o ensino bíblico e a atuação do Espírito nos tempos pós-apostólicos, e é por essa razão que ele frequentemente se refere às Escrituras como a imagem do Espírito. 3. Em sua relação íntima com a Palavra, o Espírito Santo é soberano. Para Calvino, a palavra é o instrumento pelo qual Deus dispensa a iluminação do Espírito aos crentes. É o Espírito quem torna eficaz a palavra exposta nos corações dos que ouvem. Aí tem um trechinho aqui, um boxezinho lamentável, reconhecer que a mente histórica perdeu ao longo do caminho a compreensão bíblica da ação do Espírito Santo e seu ministério na vida do cristão e da igreja. Diante de tudo isso, não é difícil compreendermos quão naturalmente Calvino recebeu o epíteto de teólogo do Espírito Santo. Lopes cita aí no pastor e professor de teologia B.B. Warfield, que afirmou ter sido Calvino o primeiro a desenvolver a doutrina da obra do Espírito Santo e a dar a toda a doutrina do Espírito Santo uma formulação sistemática, fazendo dela uma possessão inalienável da Igreja de Deus. Também, sobre a relação da palavra com o Espírito, o teólogo norte-americano Louis Berkhoff, professor no Calvin Theological Seminary em Michigan por 38 anos e cujos livros são notáveis pela clareza e por sua fidelidade à Bíblia Sagrada, como a Palavra de Deus, escreveu em seu Manual da Doutrina Cristã, abre aspas para Berkhoff. Na realidade, a palavra sozinha não é suficiente para operar fé e conversão.
E embora o Espírito Santo geralmente ele não opera sem a palavra. Na aplicação da obra da redenção, os dois trabalham juntos, o Espírito usando a palavra como seu instrumento. A prática da palavra não produz o fruto desejado até que se torne eficaz pelo Espírito Santo. Aí você pode parar aí para ler texto muito interessante, né? Muitas citações, Calvino, autores importantes, Luiz Berkhoff. O pastor é bastante culto, né? Erudito. Muito interessante, né? A doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento. Você pode parar o vídeo aí para ler trechos, certo? Mais um trechinho aí, mais uma página para você parar o vídeo. Está falando sobre o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo na igreja. Mais um parágrafo, mais outro parágrafo aí para você ler. Parando o vídeo, você vai ter uma noção. Aqui, ó, ao afirmarmos a atuação do Espírito na criação, concluímos que o Espírito é o agente da formação da personalidade religiosa. Mais um trecho aí. Acho que já deu para você perceber, né? Uma obra interessante aí. Olha, aconselho aí você que está se preparando, seminarista, você que já cuida de alguma congregação, você que já pastoreia, você pastor, líderes, muito interessante. Igreja Transformadora. O Juni Ferreira, uma obra com mais de 400 páginas. Dê o seu like, faça seu comentário, torne-se nosso apoiador. Deus te abençoe e até a próxima.